Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como a gente faz o processo de medição para emissão de nota fiscal dos contratos aqui dentro do TOTS. Então, para isso, a primeira etapa, você vai vir aqui na guia de controle, aqui em cima, em contratos. Então, a primeira coisa que tem que ser verificada é se já existe esse contrato criado para o projeto. Caso não esteja criado, você solicita ao pessoal do setor responsável para a criação desse projeto, onde, a partir dessa criação do contrato dentro do projeto, a gente vai conseguir fazer as medições. Então, aqui no caso do projeto que eu estou tomando como base, né, esse contrato ele já foi criado. Então, só para mostrar a vocês as informações que ele tem. Então, ele pergunta a finalidade do contrato, o número, e aí, em um dos vídeos, né, eu falei sobre a diferença entre a planilha de atividades e a planilha de serviços. No caso, para a gente fazer as medições, ele utiliza a planilha de serviços. Pergunta qual é o nosso cliente, a data de assinatura do contrato, a data de início e a data de término, certo? Então, nesse caso, a nossa planilha, o nosso contrato já está criado aqui. E uma dica muito importante que eu dou é que quando a gente faz a importação da planilha, existe uma certa diferença nos valores, né? Isso por quê? Porque para fazer o cálculo do projeto, ele utiliza o custo unitário. E esse custo unitário é referente às composições que a gente importa. Então, é bem usual que haja uma diferença entre os valores. E para a gente corrigir, né, fazer um paliativo na hora de fazer as medições para que os valores fiquem iguais, quando a gente for trabalhar e fazer essas medições, a gente pode vir aqui na planilha de serviços. Então, a gente vai vir aqui na planilha de serviços e a cada atividade dessa que tiver uma composição associada, você vai selecionar aqui na caixinha e vai vir aqui em cima e marcar valor cotado, valor calculado. Eu não vou fazer isso porque aqui no meu projeto eu já desassociei tudo. Você vai fazer isso para todos e agora a gente pode voltar para o contrato, certo? Então, retornando aqui para a nossa guia de contrato, a gente vai fazer a associação dos itens ao contrato. Então, vamos dizer que você trabalha em um contrato que você vai cadastrando vários orçamentos e você faz a medição unitariamente por orçamento. E aí, a primeira etapa é a gente fazer a associação dos itens. Então, eu vou vir aqui em processos, associação de itens ao contrato, né? Eu vou selecionar o meu contrato. Em processos, associação de itens ao contrato e aqui, associação de itens ao contrato. Ele vai pedir para calcular o projeto, clico em sim. Calculando, e ele vai abrir aqui essa guia com todos os serviços cadastrados em planilha, certo? E agora eu vou selecionar aqui todos os itens para eu fazer essa associação. Vou colocar em valor unitário com BDI. E venho aqui em cima e clico em associar. Deseja associar a quantidade total de todos os itens? Sim. E agora eu vou vir aqui em executar aqui embaixo. Aguardar o processo de associação. Após o processo finalizado, a associação dos itens ao contrato, a gente já vê aqui uma alteração no valor. Antes o valor do contrato estava zerado e agora ele já aparece o valor dos itens associados. Se eu abrir aqui o contrato, ele também vai me mostrar essa informação do seu valor. Bom, o valor do contrato já atualizou aqui e está igual ao valor de planilha, então está ok. Agora, a gente vai ter que criar os períodos do contrato. Isso porque a maioria dos nossos contratos são feitas medições mensais, mas isso também pode variar de contrato para contrato. Então, a gente vem aqui em processos, períodos do contrato, geração dos períodos. Ele vai aqui abrir uma caixinha para a gente criar os períodos do nosso contrato. A gente consegue gerar vários pedidos. E aqui ele considera a data inicial que você colocou lá no início do seu contrato, né? No caso, eu coloquei dia 20 de 3 de 2023. São períodos mensais.
E aqui ele pergunta a quantidade de períodos. Eu vou gerar 12 períodos, que são um ano. Aí executo. Fechar. Vou esperar ele abrir agora os períodos. Para a gente visualizar esses períodos que foram criados, a gente vai vir aqui nesse calendário rosa, onde tem o nome períodos do contrato, e vai clicar nele. Ele vai abrir aqui essa barra lateral. Então, eu venho em incluir. Aí é o meu período 001, a data de início e a data de término. Seria aqui só os últimos dias de dezembro. Salvar. Ok. E ele vai criando os meus períodos. Eu vou criar mais um período aqui do mês de janeiro. Ok. E agora, para a gente fazer esse processo de medição, a gente vai selecionar o período que a gente quer medir. Por exemplo, vou selecionar fazer minha medição do mês de dezembro. Vou selecionar aqui, vou vir nesse itemzinho aqui do 4M, medição de item de contrato. E ele vai mostrar toda a minha planilha para eu ir selecionando e medindo os itens que eu quero medir. Aqui está toda a minha planilha, todos os itens que eu associei ao meu contrato. E aqui, para a gente fazer a medição, a gente tem várias opções. A gente pode ir preenchendo o percentual medido, o valor do serviço ou a quantidade medida. Geralmente, a gente faz por quantidades, né? E a gente pode até organizar aqui essas barras. Por exemplo, eu vou jogar a quantidade para cá, para a gente ir vendo as quantidades e ir preenchendo. Pronto, tá aqui, quantidade contratada. Eu vou começar a preencher aqui aleatoriamente. Vou vendo o serviço e vou preenchendo. Placa de obra, vou colocar os 12 metros quadrados. Aqui em limpeza do terreno, vou colocar também a área completa. E aqui eu vou preenchendo da forma que eu achar melhor, né? Posso ir preenchendo pela quantidade, posso ir preenchendo pelo percentual, 100%. Então, vou colocar aqui essas atividades preliminares como 100%. Consigo também fazer medições múltiplas. Por exemplo, vou selecionar aqui várias tarefas. Tirada, remoção, poda, carga, remoção de telhas e tirada. E vou vir aqui em cima e efetuar múltiplas medições. Coloco por 100%, clico aqui em aplicar e já vai atualiza tudo para 100%. E aqui em cima a gente vai acompanhando o valor medido, 70.104,68. Finalizei minha medição, coloquei todos os itens que eu queria medir, agora eu venho em executar. Fechar agora. E a minha medição está feita, período medido. Agora eu posso liberar esse período para a medição, né? Para o setor de licitações fazer o seu processo de liberação desse pedido e emissão da nota fiscal. E aqui eles que vão fazer todo esse preenchimento. Aí é importante que o valor ele esteja igual ao do valor da planilha Excel, que é o que a gente trabalha junto com a fiscalização, e ele vai liberar esse processo e envia para o financeiro. Mas existem contratos, né, que têm uma certa particularidade. Então, existem contratos em que é necessário fazer mais de uma medição por mês. Eu tenho que fazer uma medição por unidade escolar. E aí o TOTS ele permite que a gente faça essas medições, que são chamados períodos complementares. Então, para eu criar esses períodos complementares, eu venho aqui, seleciono o meu mês, venho em editar e venho aqui, ó, incluir. Aí ele vai gerar um período complementar. Salvar, ok. E aí eu posso vir e fazer a medição para esse período complementar no mesmo mês de referência que o outro. E aí existem algumas situações em que é necessário a gente fazer os rateios dessas medições, certo? Então,
para fazer esses rateios, a gente precisa que esteja cadastrado os períodos, os produtos de rateio. Então, eu vou tomar aqui como exemplo e fazer essa outra medição. Vou marcar aqui como tudo executado. Venho aqui, associar múltiplas medições. Ok, executar. Isso, no meu caso, eu estou só fazendo um período complementar à minha medição. Mas nesses do rateio que eu estou fazendo é quando você tem um projeto só e eu preciso emitir uma nota fiscal para um município diferente de atuação, por exemplo. E aí o TOTS ele também permite que a gente faça esses rateios. E aí, para a gente fazer esses rateios, eu vou selecionar o período, venho em processos, rateio default por etapas obras, clico aqui em avançar, seleciono aqui as etapas que eu estou fazendo essa medição, no caso eu coloquei só movimentação de terra, venho em avançar, escolho o produto, ou seja, a empresa está com esse produto cadastrado, referente a esse rateio diferente. Então, eu vou colocar aqui um nome de uma escola qualquer, nesse exemplo. Escola Municipal José Pinheiro Borges. Clico OK. Coloco que o meu percentual de rateio é 100%. OK. Avançar e executar. E aí ele vai ratear a sua medição para esse outro produto. Então, quando a gente tem notas fiscais emitidas por estados diferentes, por cidades diferentes, em que os impostos são diferentes, esse processo de rateio já facilita quando gera essa nota fiscal e, consequentemente, na liquidez do valor da nota final. Então, esse é basicamente o nosso processo de medição. Agradeço novamente por mais um vídeo. Obrigada.